Muito bem, gente, aqui quem fala é o Pastor Braga e nós estamos aqui exclusivamente para falar sobre as almas que estão debaixo do altar, como diz Apocalipse capítulo 6, verso 9. E para isso nós vamos entender que o livro de Apocalipse, no capítulo 6, ele tem a iniciação, é o princípio aonde começa a grande tribulação, a partir do verso 6, com a abertura dos 7 primeiros selos. E o texto vai dizer o seguinte no versículo 9. Ele vai dizer o seguinte: quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca. Antes de mais nada, você nota que a primeira impressão é que tem almas gritando debaixo do altar, onde supostamente estariam no céu, e as pessoas estão todas desesperadas, né? Poxa, até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Essa linguagem, os textos simétricos que são baseados no livro de Apocalipse, não tem absolutamente nada a ver com almas imortais, tá? O que acontece aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, é que, na verdade, esse texto bíblico, ele está se referindo a uma figura de linguagem chamada presopopeia, que isso praticamente seria nada mais, nada menos do que dar vida a coisas inanimadas. Seria praticamente isso, e não seria praticamente almas que estariam ali debaixo do altar, até porque o próprio livro de Apocalipse, nos capítulos à frente, ele relata que quando nós estivermos no céu com o Senhor, toda lágrima será enxugada, não haverá choro, não haverá nada. Então por que essas almas estariam praticamente sofrendo ou gritando? Não faz nenhum sentido. O texto continua: a cada um deles então uma veste branca foi lhe dada. Foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo. Olha aí, repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Vi quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se preto como um saco de crina. Vamos nos adentrar aqui. Você nota que essa veste branca que foi lhe dado são as ações dos santos. Quem interpreta e faz a exegese correta vai entender isso. Porque na verdade o que acontece aqui? Isso aqui é uma presopopeia, ou seja, você dá vida a coisas inanimadas. Por exemplo, o sangue de Abel clamava da terra. O sangue tinha boca? Não. Mas era o quê? Uma presopopeia. Não era algo que estava acontecendo ali. Então aí já é uma coisa bem complexa. Então o que seriam essas almas? Essas almas, na verdade, seriam o sangue dos mártires. Porque quem leu o Apocalipse, uns textos mais para frente, por exemplo, no capítulo, se não me engano, no capítulo 19, vai entender que essas almas que estão debaixo do altar, na verdade, eram o sangue dos mártires que foram mortos na grande tribulação. E não almas fantasmagóricas que estavam ali. E até porque você nota que eles seriam revestidos com uma vestidura de linho fino. E essa vestidura de linho fino, ela seria, na verdade, como o texto diz, as ações dos santos. E não algo que como é que eu vou explicar para vocês? Algo que é uma veste real. Não, até porque um fantasma não iria usar praticamente uma roupa, né? Uma veste, seria uma coisa bem antiética. Então, praticamente, o que são as almas? São o sangue dos mártires que clamaram porque foram martirizados, foram mortos na grande tribulação pelo anticristo e por serem perseguidos pela besta. Seria praticamente isso, o sangue dos mártires que está clamando, e não praticamente almas fantasmagóricas, né? Até porque ali nós temos uma presopopeia. Espero ter respondido as perguntas. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos.